Depois daquele início, Jinwoo teve que encarar o maior trauma da vida dele, né, dentro da dungeon dupla. Só que mais pra frente tivemos uma grande vingança que aconteceu. A revanche rolou. O Jinwoo voltou pra masmorra dupla, lógico, muito mais poderoso, para enfrentar a estátua do deus, ou melhor dizendo, o arquiteto, né, que mentiu para ele durante toda a história. Rapaz, o negócio foi sério, foi uma luta das mais brabas que a gente vê dentro da história e eu tenho certeza que você vai querer conferir isso, né? Então prepara aí e vem comigo que a história é longa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, o Jinwoo chegou um momento que ele estava perplexo, principalmente para saber da origem dos poderes dele. Então ele fez o quê? Voltou para a dungeon dupla para poder descobrir toda a verdade. Só que infelizmente o arquiteto, que é o moderador do sistema, não estava disposto a dar nenhuma das respostas para ele de uma forma tão simples. Quando ele chegou lá, a gente já começa o seguinte, que a estátua de pedra começou a se movimentar, né, os barulhos esquisitos rangendo lá das várias articulações que a estátua tinha, e o Jinwoo olhou para aquela criatura que tinha várias diferenças entre esse cara e as outras estátuas de pedra. Só que a maior diferença de todas era ter asas presas nas costas, o que fazia essa estátua parecer um anjo. Na verdade, esse cara era o único entre as estátuas todas projetadas ali para se assemelhar a um anjo. A estátua anjo lentamente começou a se levantar e ir para uma posição um pouco diferente. Sentou, endireitou as costas, né? Tava ali meio que muitos anos parada na mesma posição, né? Ela tinha mais de 3 metros de altura e essa estátua do anjo não mostrou sinais de limpar esse sorriso do rosto dela. Mesmo que devesse claramente sentir o desejo de luta do Jinwoo, ela não mudava. Esse sorriso era tão nojento e antinatural que mandou um arrepio na espinha do Jinwoo na hora. A estátua do anjo deu uma olhada na tábua de pedra, que estava danificada, né, pela palavra, todas as ordens que dava, né, como se praticamente não significasse nada para essa criatura. Então a estátua do anjo moveu seus dedos aí sozinho antes de continuar. Ela até falou pro Jinwoo que ele fez bem em ter chegado ali. E aí ela girou a cabeça de um lado pro outro, como se estivesse estalando o pescoço, tá ligado? E começou a bater palmas. Essas palmas aí enxugou todos os pensamentos que estavam distraindo a cabeça do Jinwoo. E esse seria considerado para ele o teste final. O sorriso da estátua tinha ido embora. O rosto do anjo agora, quando finalmente terminou de se soltar ali, mudou completamente. E ela falou o seguinte: se o Jinwoo, se você conseguir ficar de pé nesse teste, então tudo que você queria saber sobre a sua história vai ser revelado. E isso vai ser a recompensa do arquiteto, o Jinwoo. Foi então que cada cabeça das estátuas de pedra densamente abaladas nessas câmeras aí, todas começaram a estalar e ir na direção do Jinwoo. Todas aquelas estátuas, de novo, o mesmo ataque estava indo. Todos eles uniformemente saíram dos pedestais e começaram a atacar todo mundo ao mesmo tempo. Só que o Jinwoo permaneceu calmo enquanto ele convocava os soldados das sombras dele. Ele praticamente não precisava lutar agora. Mas então o som mecânico continuava a ecoar nos ouvidos dele, mesmo que eles durassem pouco tempo, né? Porque as estátuas de pedra começaram a correr em direção a ele e logo em seguida disso os movimentos simplesmente acabavam, né? Porque estavam sendo destruídas as estátuas. Também era incrível ver quão rápido tudo estava acontecendo. O Jinwoo então firmou toda a determinação dele e se agarrou às formas de sair ali dessa situação o mais fácil possível, só que seria perigoso ele eliminar o corpo principal, né, permitindo que as estátuas de pedra se movessem. E ele botou na cabeça que esse seria o anjo. Só que ele não seria capaz de conseguir o que ele queria se a estátua do anjo fosse morta. Então praticamente era aquilo, ele não pode derrotar o cara que é dono da parada, senão acabou, ele não vai ter a resposta. Isso teria que ser de alguma forma considerado como recurso final. Por enquanto, ele só decidiu ir junto aí, né, levando esse lado do teste que a estátua falou para poder completar tudo. E ele nunca parou de polir os seus níveis de habilidade, só para que ele pudesse alcançar tudo o que ele visava no futuro. Independentemente de qualquer situação que tentasse impedir ele, ele queria alcançar. Por isso que ele treinou a vida inteira. O Jinwoo então cuspiu um ar branco quente e as coisas que ele inicialmente não conseguia ver, que ele tinha perdido quando ele colocou os pés pela primeira vez naquele lugar, cara, começaram a entrar no campo de visão dele. Os olhos deles agora conseguiam perceber todos os movimentos das estátuas de pedra que pareciam teletransportar instantaneamente para ele naquela época. Quando ele viu tudo pela primeira vez, era tudo uma novidade, e agora não. Ele deixou a sua percepção, status ali, cobrir ele. Ou seja, ele estava vendo todos os inimigos que estavam tentando atacar ele, até mesmo nos pontos cegos, cara.
O hálito inspirado dele explodiu o corpo do Jinwoo nessa hora. Treinado até o limite absoluto, ele reagiu a todos os movimentos das estátuas de pedra com maestria. Cada célula do corpo dele, cada célula da carne dele estava em sincronia, enquanto a luz queimava ferozmente nos olhos do Jinwoo. Gradualmente ele começou a diminuir as hordas das estátuas, bloqueando, batendo, sacudindo, lançando ataques persistentes, tudo. Parecia que a palavra de conto do Rei Demônio, todas foram criadas só para esse específico momento aí. Ele estava se segurando firmemente ali nas suas mãos e ele facilmente cortava os membros, as partes do corpo das estátuas ali de pedras sólidas. O Jinwoo sentia que o corpo, mente, alma, células dele, até mesmo as suas palavras de ordem, no fundo, se tornavam uma única entidade. Estavam se movendo sem parar, continuavam deslizando sem descanso. As estátuas do anjo então estavam observando isso tudo sem falar nada. Os movimentos, eram nitidamente notáveis, começaram a estremecer muito no lugar, surpreendendo a agilidade dele como um mero humano, O sorriso, então, reapareceu no rosto daquela estátua do anjo, confirmando a escolha dela, que foi o Jinwoo. Só que ainda era muito cedo para ele terminar o teste. E a estátua do anjo olhou para trás e o olho da estátua gigantesca do deus, que estava sentado lá no trono, começou a brilhar num tom de vermelho muito misterioso. Agarrando os apoios do braço do trono, a estátua de Deus lentamente se levantou, dando arrepio na espinha, meu irmão, o negócio estava sinistro. E o primeiro passo dela fez o templo todo tremer. Com os passos enormes, a estátua de Deus chegou rapidinho no Jinwoo, e ele percebeu que o ambiente começou a escurecer. Quando ele levantou a cabeça para olhar, meu irmão, ele estava vendo lá uma palmeira gigantesca descendo na direção dele. E o Jinwoo se esquivou, rolou para longe, enfrentando um desafio absurdo. Com centenas de estátuas de pedra ainda na frente dele, o Jinwoo rapidinho teve que bolar um plano na cabeça dele. Ele usou as habilidades para manipular as estátuas de pedra, criando um escudo improvisado contra os ataques da estátua de Deus. Depois de uma intensa batalha que aconteceu ali, o Jinwoo percebeu que a sua prioridade era se livrar da estátua de Deus ao invés de se livrar das pequenas estátuas. Então ele correu em direção à estátua de Deus, aumentando a velocidade dele muito com uma habilidade especial, e com uma série de ataques e movimentos precisos, o Jinwoo conseguiu se aproximar o suficiente para atacar essa gigantesca estátua diretamente. As lâminas, os golpes dele não causaram muito dano nela, tá? Então ele mudou a tática. Ele usou toda a força para poder desestabilizar completamente a estátua de Deus. Com golpes muito poderosos e precisos, o Jinwoo conseguiu danificar essa estátua, fazendo ela começar a dar uma cambaleada. Ficou nervosa a estátua. Só que essa estátua ela não estava disposta a ficar parada e começou a contra-atacar o Jinwoo. Ela não vai tomar a pancada parada. O Jinwoo se esquivou muito habilmente disso tudo e continuou os ataques dele implacáveis. Finalmente, com um golpe muito poderoso, metade do rosto da estátua de Deus foi explodido. Sumiu. Ela caiu de joelhos nessa hora, incapaz de se levantar depois disso. O Jinwoo respirou fundo. Ele estava sentindo a emoção da vitória por todo o corpo dele. Só que mesmo agora, com essa estátua de pedra restante se aproximando ali, o Jinwoo não vacilou, cara. Ele usou as habilidades de autoridade do governante para poder subjugar essas estátuas, garantindo a vitória dele nisso também. Ao mesmo tempo, o coração dele não mostrou sinais de desacelerar, irmão. Parecia que alguma coisa dormindo no fundo do corpo dele, do coração dele, tinha despertado através dessa luta dele da vida ou da morte, sacou? Foi então que o Jinwoo ouviu algumas palmas lentas. E rapaz, aí começou. Ele levantou a cabeça e olhou em direção ao som. Foi quando ele viu a estátua do anjo batendo palmas lá, de uma maneira exagerada, um sorriso repulsivo ainda estampado na cara daquela estátua. Sem uma única palavra, o Jinwoo enfrentou essa estátua também, esperando as respostas prometidas depois do teste final. Só que a estátua do anjo deu um passo em direção ao Jinwoo, ignorando as suas expectativas, e cada passo aumentava uma certa tensão no ar, até que finalmente um estava de frente para o outro. Com todos os braços dela se transformando diante dos olhos do Jinwoo, a estátua revelou a sua verdadeira forma agora. Ela falou que ela era o teste final e acabou interrompendo qualquer objeção do Jinwoo, tudo que ele pudesse ter, falar contra isso. Mesmo antes que ele pudesse expressar a surpresa dele, a estátua antecipou tudo, as preocupações dele, falando que não tinha necessidade dele se preocupar com a vida, e afirmou apontando para a cabeça tranquilo. A surpresa do Jinwoo foi substituída pela compreensão de que essa estátua estava conectada ao sistema de alguma forma, só que ele ainda não sabia como. Então, quando a estátua começou a falar, uma mensagem do sistema começou a ecoar na mente do Jinwoo. O aviso sobre a busca de emergência, o tempo limitado, que aceleraram o coração do Jinwoo pra caramba. Aí foi que ele percebeu que ele estava enfrentando um desafio muito mais difícil do que ele mesmo imaginava, porque a estátua do anjo nessa hora revelou a verdade, que a verdadeira identidade dela era o arquiteto do sistema.
confirmando todos os temores do Jinwoo. Com a voz do sistema, as palavras da estátua ecoando na mente dele, ele teria que enfrentar uma nova parada, só que ele estava determinado, ele renovou a determinação dele para lutar. E a estátua do anjo, de repente, lançou o primeiro ataque nele. Um punho gigantesco veio na direção dele, brau, com a velocidade de um raio, tá ligado? E ainda vindo de muito próximo, só que o cérebro do Jinwoo, treinado, inúmeras batalhas que ele lutou, percebeu isso tudo numa velocidade absurda. Ele percebeu que era muito rápido para ele escapar limpo daquilo ali. Então ele só levantou os braços e urgente ali segurou, bloqueou o golpe. Só que o impacto foi tão poderoso que ele foi lançado contra a parede do outro lado da sala, deixando destroços caídos em todo lugar, tá ligado? Agora o Jinwoo tava com dor. Ele tentou se reorganizar, só que a estátua do anjo já estava diante dele de novo, pronta para o próximo ataque. Ela não deixou o Jinwoo respirar. Mas mesmo assim a resiliência do Jinwoo foi absurda, mano, porque ele se esquivou de um dos punhos da estátua. Ele percebeu que ele estava encurralado agora, com a parede atrás dele e os punhos. A estátua tinha 6 braços, sei lá, uma porrada de braço vindo na direção dele. Não tinha como ele fugir dali. Os ataques continuavam sem pausa, cada soco poderoso o suficiente para ser um soco fatal. Só que o Jinwoo surpreendeu a estátua do anjo quando ele bloqueou e desviou de muitos ataques, porque a agilidade e a percepção superavam as expectativas do próprio oponente. À medida que a batalha estava se intensificando, o Jinwoo ele percebeu que o oponente dele era mais forte do que qualquer outro que ele já tinha enfrentado antes na história. Pô, o cara era literalmente o criador do sistema, irmão. A estátua do anjo, que se apresentou como o arquiteto do sistema, mostrou uma resistência surpreendente, enquanto o Jinwoo lutava para equilibrar em defesa e ataque com ela. Então o Jinwoo percebeu que ele precisava encerrar essa luta o mais rápido possível. E depois de um momento de reflexão, ele decidiu mudar a estratégia dele, mantendo a distância e atacando de longe essa estátua. Só que as tentativas dele não adiantaram de praticamente nada quando a estátua do anjo demonstrou habilidades defensivas próprias, únicas. Enquanto ele lutava contra a estátua do anjo e as estátuas de pedra estavam sendo reanimadas nessa história, o Jinwoo percebeu que o tempo estava se esgotando muito rápido. Ele não ia conseguir se ele ficasse muito mais tempo ali. Então ele se concentrou em atacar a estátua do anjo, evitando todos os ataques que poderiam ferir ele de uma forma mais grave. E à medida que essa batalha foi se intensificando ainda mais, o Jinwoo sentiu a pressão aumentar. Só que a determinação dele permanecia inabalável. Ele continuou a luta com todas as suas forças, aproveitando cada oportunidade para poder ferir a estátua do anjo. Finalmente, com o tempo se esgotando agora, o Jinwoo conseguiu subjugar a estátua do anjo, forçando ela à redenção. O teste estava completo. As estátuas de pedra todas cessaram os ataques e o Jinwoo respirou de uma forma mais pesada, sabendo que ele tinha superado mais um desafio no caminho dele para obter as respostas sobre o sistema. Como uma mentira agora, o temporizador incessantemente lá no tic-tac dele também congelou, junto com as palavras do anjo anunciando o fim de tudo. Ele tinha basicamente 10 minutos para fazer isso, né? O vapor quente e vermelho saiu, começou a subir uma névoa fina de todo o corpo do Jinwoo. Só depois dele confirmar que o temporizador tinha parado de verdade, ele baixou a cabeça e o olhar dele ficou fixo na estátua do anjo. Ele tinha uma pergunta, surpreendentemente, a pergunta que ele fez à estátua do anjo sem expressão, que ela concordou, né, em falar pra ele sem oferecer qualquer resistência. O Jinwoo não disse nada em voz alta, só que a mente dele estava cheia de perguntas para ele falar. Quando ele perguntou à estátua o que você é, a estátua começou a zombar da cara dele por fazer a pergunta errada. Só que a confusão dele só aumentou depois que ele ouviu a identidade dessa coisa, da sua própria boca, né? E agora ele tinha mais perguntas do que nunca antes de queimar um buraco na cabeça. Por isso, o Jinwoo decidiu seguir o conselho do anjo, o conselho que foi dado mais cedo, e fazer a pergunta certa. Ele, na verdade, não perguntou quem era a estátua, mas sim quem era ele mesmo. Naquele momento breve ali, a respiração ofegante do Jinwoo, trabalhosa, se transformou num ritmo mais calmo, num ritmo mais tranquilo, porque o coração dele estava mais do que acelerado. O Jinwoo estava num ápice que ele nunca tinha tido antes. Era quase inacreditável, dada toda a intensidade da batalha em que ele estava envolvido, o coração dele chegar no nível que estava agora, né? Desacelerado e calmo. Os ombros dele que estavam tremendo pra caramba pelo esforço, agora estavam completamente relaxados, estáveis. A resposta da estátua do anjo demorou para chegar, levando o Jinwoo a pressionar uma lâmina contra a pele da estátua aí, né? Sendo mais severo com ela. A pressão era tanta que se a estátua fosse de carne e osso, certamente ela teria sangrado com essa pressão, só que sendo de pedra ela ficou lá intacta, talvez ciente da própria imortalidade dela, né? Mas a estátua, percebendo a gravidade da situação, ofereceu a resposta para o Jinwoo. O Jinwoo, com a sua percepção aguçada, começou a questionar se o verdadeiro corpo da estátua estava em outro lugar e não ali, dada que a busca sensorial por auras adicionais meio que não gerou frutos para ele. Ele não achou nada sensorial relacionado à entidade da estátua.
E a ideia de que o verdadeiro corpo pudesse estar escondido através de uma técnica tão avançada era até desconcertante para ele. A estátua manteve aquele sorriso sereno no rosto, apesar da ameaça iminente, e sugeriu que a resposta que o Jin-Woo buscava estava dentro dele mesmo. E isso levou o Jin-Woo a uma profunda reflexão. Ele se recordou dos seus 4 anos como um caçador de baixo nível, sobrevivendo contra todas as probabilidades graças ao seu sexto sentido, desenvolvido, nas situações de vida ou morte que ele atingiu. Nesse momento, uma introspecção, um bip mecânico soou, anunciando uma mensagem do sistema. Diferenciando um pouco aí, claramente, da voz da estátua, uma janela de mensagem apareceu diante do Jin-Woo e perguntou se ele desejava acessar os dados salvos na memória do sistema. Ele tava meio confuso, meio cauteloso, aconteceu uma coisa dessa do nada, uma nova reviravolta ali, ele ficou meio hesitante, mas a curiosidade, o desejo dele de desvendar a verdade sobre si mesmo prevaleceram. Acho que qualquer um ficaria assim, eu, você, quem tivesse numa parada dessa ia querer saber da onde que veio todos os poderes dele. Então isso fez ele aceitar a oferta. Assim que ele consentiu, aceitou ali, ele foi envolvido por uma escuridão absurda. E uma voz começou a anunciar com sucesso o carregamento dos dados e o Jin-Woo. Então ele se viu teletransportado para um vasto campo de batalha, onde um exército de incontáveis monstros estava se estendendo, absurdo até onde a vista alcançava. Sobre o céu, na terra, tudo. E era uma coisa estranhamente colorida roxa. Uma visão tanto quanto espetacular quanto aterrorizante também. No céu, acima dele, um enorme portão começou a se abrir e emergiram dali soldados com armaduras prateadas e asas cobrindo o céu, se preparando para um confronto absurdo com os monstros que estavam lá embaixo. A tensão de tudo era palpável, a atmosfera carregava uma promessa de uma guerra iminente, e o espetáculo que o Jin-Woo estava observando, com essa mistura de admiração e apreensão, ele não precisava nem ser um gênio para descobrir o que aconteceria a seguir. Era a guerra dos monarcas contra os governantes, ou melhor, Ashborn contra os governantes. O exército dele ali era absurdo. Mas depois disso tudo, dessa grande reflexão do Jin-Woo, ele ter visto o que aconteceu no passado, que foi contada a história toda para ele, os caçadores de elite chegaram lá da guilda de caçadores na associação, foram através desse imenso portal que levou eles para a masmorra dupla também. Eles se encontraram diante de uma cena jamais vista, principalmente dentro das carreiras deles gigantescas. O lugar estava com várias estátuas de pedra toda destruída, os destroços todos espalhados, formando algumas colinas, e entre elas uma estátua gigantesca de um deus desconhecido, com as mãos que estavam entrelaçadas ali na metade do rosto explodido. E, tava se destacando ali, e isso aí foi o que muitos dos sobreviventes relataram. O incidente que tinha acontecido na masmorra dupla há muitos anos atrás, tá ligado? E não foi todo mundo que tava lá dentro, isso não aconteceu de novo, foi uma única masmorra que veio a acontecer de novo agora, porque o Jin-Woo foi atrás. E aí, realmente, foi a revelação de todas essas estátuas, incluindo a monstruosa estátua do deus capaz de aniquilar os caçadores com um simples olhar. Confirmou os testemunhos dos sobreviventes. O local tinha claros sinais de batalha ali, recente inclusive. E a prioridade dos caçadores se tornou verificar o status de outras pessoas. Quem? O caçador San Jin-Woo, que foi encontrado inconsciente em cima da estátua de Deus ali, levantando alguns alarmes, sobre a presença de inimigos ainda não identificados no lugar. A Cha, que estava percebendo o perigo que estava lá, alertou os outros caçadores com a presença de uma ameaça que ainda estava ativa. Então, uma estátua de pedra, a que estava lá de aparência de anjo, estava gravemente danificada, do nada se levantou, revelou como um adversário formidável para todo mundo, capaz de falar em coreano num perfeito estado, que era um feito inédito para monstros conhecidos até então. Nenhum monstro falava isso, até porque, não dá. E a criatura tinha uma aura absurda de poder mágico, era um negócio tão intenso que estava alternando ali toda a percepção de espaço ao redor da galera, causando um terror primordial nos caçadores de rank S, irmão. A estátua do anjo, depois de um breve confronto que resultou na morte instantânea de um certo caçador, demonstrou a capacidade dela de regeneração, substituiu o braço que ela tinha perdido, lutando contra o Jin-Woo, e aumentou ainda mais a sensação de desespero entre todos os outros caçadores. Pra tu ter uma noção, a facilidade com que o anjo de pedra eliminou a galera, e a revelação de que o Jin-Woo tinha enfrentado essa entidade sozinho deixou os caçadores em choque e em desespero, questionando as suas próprias capacidades de enfrentar esse adversário absurdo. A situação ainda só piorou com a sugestão de que ainda poderiam haver outros monstros tão poderosos quanto ou mais do que essa estátua do anjo, lançando algumas dúvidas, sobre a chance de sobrevivência, de sucesso de todo mundo. Poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu há muitos anos no passado, quando todo mundo morreu praticamente ali dentro, sobraram meia dúzia de pessoas que conseguiram fugir de dentro da masmorra.
Era um confronto tenso contra as forças sobrenaturais agora. E uma caçadora, movida pela perda do seu amado, até tentou avançar ali com fúria para atacar, conjurando chamas na mão, só que antes que ela pudesse agir, ela foi contida pela Cha, que impediu ela de prosseguir justamente porque ela, se fosse nesse ato impulsivo, ela ia morrer. A intervenção da Cha foi marcada por um olhar grave e determinado, né, dessa caçadora aí, que compreendia a imprudência das ações dela, porque se ela cedesse, ela seria dominada, simplesmente não existiria mais. Ela então resolveu ficar de luto. Ela foi dominada ali de luto pela frustração de ter perdido o amante dela. Nesse momento, a atenção se voltou para outra pessoa, para o Jin-Woo, que apesar de imóvel, só parecia estar dormindo. Ele não parecia ter morrido ou desmaiado. Isso sugeriu uma calma e enganosa tempestade se aproximando. As prioridades se tornaram ganhar tempo até que o Jin-Woo despertasse de novo. Uma esperança que foi compartilhada entre todo mundo ali, porque ele era a única salvação. Só que a tensão começou a crescer, a estátua de anjo, que servia como guardião do local, anunciou o início de um novo desafio com aquele sorriso ameaçador escrotíssimo no rosto, e os olhos se tornaram vermelhos, sinalizando um perigo absurdo. Esse momento marcou o início de uma luta pela sobrevivência. Enquanto todos os caçadores estavam se preparando para enfrentar uma horda de estátuas reanimadas, incluindo uma proporção gigantesca ali, todas prontas para um combate, com a saída bloqueada e as ameaças ali de um massacre acontecer, os caçadores enfrentavam um dilema de vida ou morte. A luta, não só contra as estátuas, mas também contra o desespero, crescia a cada momento, cara. Imagina você estar numa situação dessa. O Woo Jin-Cho, na verdade, em particular, se destacava por uma determinação de lutar até o fim, apesar das chances serem totalmente desfavoráveis. A batalha começou a se intensificar quando as estátuas imunes a estratégias convencionais avançavam, levando os caçadores num estado de alerta máximo. E num momento crítico, Choi Jong-in, reconhecido por uma força formidável, né, tomou a decisão desesperada de despertar o Jin-Woo, na esperança de que, mano, ele conseguisse ter uma intervenção ali e as coisas pudessem virar o jogo a favor dos caçadores. E aí, cara, o sorriso se foi no rosto da estátua de anjo. Nessa hora ela se tornou incrivelmente assassina, sacou? Só que antes que ela pudesse dar conta, do nada, um soco no meio da cara dela veio. Pá! Fez ela sair voando pra longe, bateu contra a parede longe pra caraca. A força do impacto causou rachadura na parede e fez com que os escombros caíssem ainda no chão. O Jin-Woo, sem perder um único segundo, estava lá já, diante dela de novo, segurando ela pelo pescoço com a firmeza total, enquanto a outra mão dele ainda estava sendo pressionada contra o peito da estátua, onde ele sentia um coração adicional pulsando no corpo. Olha que doideira! Então, com uma certa reflexão num instante, o Jin-Woo percebeu que ele tinha se tornado soberano das sombras e que um novo coração de energia mágica ali estava pulsando dentro do peito dele, liberando ondas poderosas de energia nesse momento. Quando ele checou tudo na sua janela de status, ele ficou chocado quando ele viu que os pontos de mana dele tinham disparado para mais de 100 mil, cara. Um salto gigantesco em relação ao que era antes. Além disso, o título dele já tinha mudado para Caçador de Demônios, um título que trazia consigo adicional 100 mil pontos de mana aí, graças ao efeito do Coração Negro agora. Percebendo o potencial dele ter um exército imortal de soldados das sombras, graças a esse imenso poder mágico, o Jin-Woo sentiu um misto de choque, de excitação nesse momento. No entanto, a estátua de anjo, quando percebeu toda a situação, ela mostrou medo pela primeira vez, um medo verdadeiro, irmão. Ela insinuou que o coração negro deveria ter efeitos adversos no Jin-Woo, só que ele parecia resistir a esses efeitos do coração negro. Naquele momento, outra estátua na câmara começou a se mover novamente, despertada pelos comandos da estátua do anjo, que zombou da situação toda, mas ela sugeriu que sem ela ninguém poderia parar as suas bonequinhas. O Jin-Woo, no entanto, não se intimidava por conta disso. Ele também estava com um sorriso e considerou simplesmente matar essa estátua e depois destruir as criaturas reanimadas. A estátua tentou ameaçar o Jin-Woo com todas as consequências de matar ela no fundo, né? Sugerindo que o criador do sistema poderia simplesmente contra-atacar, acabar com o sistema. Só que o Jin-Woo percebeu que o sistema continuaria funcionando mesmo sem a estátua e decidiu que ela não tinha mais valor para ele. Quando a estátua tentou, inclusive, um último truque, o próprio sistema negou o acesso dela para o sistema. Olha só, e isso deixou ela desamparada, pô. O criador não tem mais acesso à forma de administrador do sistema. E aí, finalmente, o Jin-Woo decidiu acabar com essa ameaça de uma vez por todas. Ele soltou o pescoço da estátua e, com um soco absurdo, só enviou a estátua do anjo e tudo mais que representava para ele para destruição total, o que marcou o fim dessa ameaça. Ele simplesmente destruiu a estátua.
No momento de silêncio, todo mundo ali tenso, né? Toda a atmosfera foi preenchida pela vingança do Jin-Woo contra essa estátua do anjo, cuja a cabeça, né, a parte de cima dela do corpo, assim, foi completamente destruído depois da tentativa de enganar ele. E sem receber nenhuma resposta da criatura lá, o Jin-Woo considerou essa questão encerrada. Ele falou, ó, lavou as mãos, limpou as mãos, simbolizando o fim de tudo. Só que a vitória dele ainda foi interrompida pelo caos que foi causado pelas outras estátuas de pedra, que estavam seguindo as ordens da estátua do anjo, né, antes da sua destruição. Elas estavam atacando os caçadores que estavam lá indiscriminadamente. Nesse caso, Wu Jin-Chou se encontrou numa situação mais perigosa, quando ele foi atacado por uma estátua armada com um livro de pedra lá, né, levando ele a refletir algumas coisas. Só que aí o Jin-Woo apareceu de repente ali para ajudar. Depois de salvar o Wu Jin-Chou, ele não perdeu tempo e continuou as lutas contra as outras estátuas, empunhando a arma dele com habilidade e determinação, mano. A capacidade dele de se mover tão rápido acabou fazendo com que ele conseguisse chegar em cada uma das estátuas e destruir cada uma delas com eficiência. E isso deixou os outros caçadores com uma admiração absurda, incapazes de fazer mais do que só olhar. Não tinha como fazer mais nada do que isso. Mesmo com a situação parecendo desesperadora para muitos, a presença do Jin-Woo e as habilidades de combate dele viraram o jogo, transformaram o desespero num alívio e numa admiração. Pô. Caçadores que antes lutavam pelas suas vidas, agora estavam só assistindo a demonstração de força e poder e se questionando sobre a própria capacidade de contribuir para a batalha. Tipo assim, será que eu posso? Será que adianta alguma coisa? E a intervenção do Jin-Woo não só salvou muitos caçadores de uma derrota certa, mas também uniu eles num momento de vulnerabilidade que estava sendo compartilhada, né? Apesar da tensão do combate todo. Inclusive tinha um dos caçadores lá que estava lutando sozinho com a estátua de Deus, até o Jin-Woo aparecer e acabar com a estátua com um soco só, tá ligado? Um golpe só. A queda dessa estátua marcou o fim do confronto, deixando todos os caçadores cobertos de poeira, mas vivo. A galera tá lá. Choi Jong-in estava preocupado com a condição também da Cha e encontrou o Jin-Woo pronto para ajudar, né? Uma oferta que ele aceitou de bom grado sair com ela lá. Então o Jin-Woo, com cuidado e muito rápido, carregou a Cha Rain para fora do perigo, mostrando não só a força dele, mas também a sua compaixão pelos seus companheiros caçadores, porque isso ele nunca perdeu. Jamais, o Jin-Woo nunca deixou de ser humilde, de ser bravo. Na manhã seguinte, então, todos os jornais carregavam as manchetes da primeira página lá do rompimento do calabouço acontecendo no Japão, exceto por uma publicação específica, que foi o único que levou a notícia do incidente do calabouço duplo. E olha só, esse jornal foi o que vendeu o maior número de cópias naquele dia. Cara, quase 20 dos maiores caçadores do país morreram ali dentro. Se esse portão tivesse simplesmente sido aberto, então a escala de destruição e perdas para a vida teria sido absurda, não dá, ia ter excedido a imaginação de qualquer pessoa. Essas pessoas e os seus sacrifícios dentro daquele lugar evitaram uma tragédia absurda. No final das contas, Jin-Woo, ainda assim, foi o cara salvador de toda a história. Bom, família, se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente continuar acompanhando muito mais histórias de solo leveling, hein? Se você tá gostando, eu vou trazer muito mais pra você. Isso aqui, eu tô amando essa história e eu não posso deixar de trazer cada pedacinho disso pra vocês. Tamo junto, beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!